A gente vai fazer hoje exercícios. Esse primeiro tipo de integral, ela é muito frequente, principalmente no cálculo de energias potenciais. Acho que muito em breve o professor de física vai estar falando sobre isso para vocês. Se não é que já falou, certo? Então, por quê? Porque a função 1 sobre x ao quadrado mais 1, que a gente já fez o esboço do gráfico aqui, que parece o capacete do Darth Vader, né? Ela é muito próxima da curva normal. Então, esse tipo de expressão, que é muito próximo da curva normal, também é utilizado na função potencial. Então, nós vamos calcular essa integral. Integral de dx sobre x ao quadrado mais 6x mais k, nos seguintes casos. K igual a 8, K igual a 9 e K igual a 10. Está claro isso? Mas antes da gente resolver, olhando para essa integral, lembra alguma coisa? Fora o Darth Vader, né? O denominador, expressão do segundo grau. Interessante. Se o denominador é expressão do segundo grau, que integrais já conhecemos, cujo denominador é uma expressão do segundo grau? Vamos lá? Recordando, ou revisando. Rapaz, de cor, procurar alguém cuja derivada seja, por exemplo, o a ao quadrado mais 1. Quem é que a gente gera? Alguém cuja derivada seja 1 sobre 1 mais 1 ao quadrado. Ou, no caso particular do mais, a gente também viu o caso particular do menos. Lembrar que a gente pode colocar o diferencial à direita, como pode colocar no numerador. Né? Já que a gente está falando de u ao quadrado mais 1 e u ao quadrado menos 1, por que falando disso? Porque a nossa integral é x ao quadrado mais 6x mais alguém. Aí alguém podia perguntar, mas peraí. Cadê o u? Como é que eu posso imaginar nisso se aqui não aparece a expressão u? Olha, muito simples. Apareceu fulano ao quadrado? Apareceu. Se apareceu fulano ao quadrado, nós temos alguns artifícios. A saber, a mais b ao quadrado, isso aqui vai ser o quê? Ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. E se fosse menos? Ficaria só o menoszinho aqui. Alguém pode dizer, sim, mas ainda não estou vendo a relação. Opa! Troque o a por x, sendo a nossa variável. Então, como seria, por exemplo, o desenvolvimento de x mais 3 ao quadrado? Mas por que 3? Por que não 5? Por que não 10? Por que não meio? Porque eu bati o olho ali e vi o 6. Sim, daí? Batemos o olho e vimos o 6. Ao desenvolvermos a expressão, ficamos com 2 vezes o ponto deles. Ou seja, se para desenvolver aparece o 2 multiplicando, para voltar à expressão mais simples, ora, qual é o contrário de sair? Voltar. Qual é o contrário de multiplicar? Dividir. Então, se na ida, no desenvolvimento, aparece o 2 multiplicando, qual é o ato contrário de multiplicar por 2? Dividir por 2. Então, já que apareceu aqui o número 6, 6 dividido por 2 dá 3. Repara, então, que ao desenvolvermos, vamos ficar com x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Está claro isso? Rapaz. Então, notem que, aspas, de quebra, fecha aspas, já apareceu o item B. O caso particular do K igual a 9. Concordam comigo? Por que 9? 3 ao quadrado. Então, aquela integral, para o item B,
já tem condições de ser feita. A integral de dx sobre x ao quadrado mais 6x mais 9, no caso particular ficar igual a 9, posso reescrevê-la da seguinte maneira. X ao quadrado mais 6x mais 9 é x mais 3 ao quadrado. Agora, cuidado com a empolgação. Então, isso aí vai ser x mais 3 elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1, já que já deduz a integral de ax mais b elevado a n? Não, porque está no curso. A primeira parte foi ok. Não, mas a justificativa não foi legal. Por que não está legal a segunda parte? Porque o expoente não é 2. Qual é o expoente da formulazinha ax mais b elevado a n, comparando? Nesse caso particular. Lembrar que a gente deduziu a integral de ax mais b elevado a n dx. No caso particular do n diferente de menos 1, fica 1 sobre a vezes ax mais b elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais a constantezinha. Não foi isso que a gente deduziu? Vamos lá então. Já posso aplicar essa integral? Não. Por quê? Porque não é dx, assim, porque não é dx dividido por fulano, mas é fulano que multiplica o dx. Se o fulano está multiplicando dx, então temos que escrever algo a mais. Que algo a mais é esse? 1 sobre a elevado a b, por definição, é a elevado a menos b. Então essa expressão fica x mais 3 elevado a menos 2 dx. Posso agora fazer uso dessa regra, página 79 da apostila de vocês, 59? Podemos, já lembrar que foi deduzido. Fica 1 sobre a, mas quem é o a? Coeficiente de x. Mas quem é o coeficiente de x nesse caso? 1. 1 sobre 1 dá 1, não tem o que fazer. Então a gente fica com x mais 3 elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1 mais a constante. Aí se quiser desenvolver, fica por conta de vocês. Como assim desenvolver? Menos 2 mais 1 dá menos 1, então fica menos, né? 1 sobre x mais 3. Perguntas até aqui? Por conta do espaço, escrevo. Repara que, antes de escrever, a gente primeiro foi usando aquilo que a gente tem. E é isso, procedimento. Usar aquilo que nós temos. Então vamos lá. Então a gente percebeu que não é preciso que a expressão venha incompleta. Isto é, fulano ao quadrado mais 1, fulano ao quadrado menos 1. A essência do problema consiste em escrever isso daqui de modo que apareça fulano ao quadrado mais ou fulano ao quadrado menos uma constante. Opa, galera. Falou constante, mas aqui tem 1. Sim? Lembrando, no caso particular de 1 sobre o ao quadrado, não tem o que fazer. É isso daqui. Concordam comigo? Que é o caso particular de eu chamar u de x mais 1. Perdão, de x mais 3. Mas para a gente recordar da expressão do tipo fulano ao quadrado mais 3, fulano ao quadrado mais 16, fulano ao quadrado menos 37, primeiro temos que pensar na essência. Quem é fulano ao quadrado mais 1? Quem é fulano ao quadrado menos 1? Vamos lá. Tem logaritmos aí no meio? Na integral? Não. Tem trigonométrica no meio da integral? Não. Então, olhar para os logaritmos e, consequentemente, exponenciais, olhar para trigonométricas, aqui não é uma boa estratégia. Por quê? Porque nenhuma das trigonométricas forneceu derivadas do tipo fulano sobre Beltrano ao quadrado mais alguma coisa. Nenhuma das trigonométricas. Mas as trigonométricas inversas forneceram. Eu até falei para vocês, olha, principalmente quem está na engenharia química, né, não é o caso de vocês, mas que trabalha com a química dos materiais, 95% dos nossos problemas que envolvem misturas caem nessas duas integrais. O interessante são os outros 5%, mas é função de mais de uma variável, não dá para resolver. Tá certo? Então, 95% caem nessas duas. E elas são muito parecidas na essência. Como assim? Qual trigonométrica inversa gera a sua derivada 1 sobre o ao quadrado mais 1? Bom, aí vai testar. É o arco seno? Não. É o arco... Começa com tan. Ah, tan, não. Tan, tangente. Então, arco tangente de U
mais uma constante. A gente fala para vocês que a menos de um sinal, as hiperbólicas inversas têm a mesma característica. Então, quem é a derivada? Tangente. Então, vou olhar para a tangente hiperbólica. A diferença básica é que, em vez de ser um mais, nós temos um menos. Consequência de quê? Na nossa demonstração, quando a gente fez, a gente viu que a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, ao ser derivada pelo cosseno ao quadrado, ficamos com tangente ao quadrado mais 1. Nas hiperbólicas, é cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado igual a 1. Então, ao dividirmos, a gente fica com 1 menos 1 ao quadrado. Então, fica menos, tá certo? Menos o arg. Arc, porque a gente trabalha com arcos. O arg, porque é o argumento da função hiperbólica. Ou melhor falando, da função complexa. Tangente hiperbólica de U mais C. Daí, até para facilitar a nossa memorização, em vez de colocarmos o menos aqui, a gente coloca 1 menos 1 ao quadrado. Está claro isso? Até para facilitar a nossa vida, a gente coloca 1 menos o ao quadrado. É só jogar o menos para lá. Mas a essência é lembrar da relação trigonométrica principal, ou fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Aí dividindo por cosseno ao quadrado, fica tangente ao quadrado mais 1. Nas hiperbólicas, é cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado. E dividindo por cosseno hiperbólico ao quadrado, gera isso. Olhem a aulazinha que a gente fez essa demonstração, tá bom? Então, opa, mas espera aí, calma. A gente não tem o hábito de trabalhar com a hiperbólica. Tampouco com a hiperbólica inversa. Aí o que a gente fez? Recordam? Que a cabeça hoje está com mais para física, né? Esse menos, vou colocar aqui de novo, lembrando. Só escreve dessa maneira para a gente recordar a expressão. Mas para vocês, é até mais fácil inverter isso. Em vez de colocar o 2 menos 1, colocar o menos o 2, para tirar esse menoszinho da frente. Tá ok? Ora, fica menos o logaritmo natural. Reparem, nós temos aqui duas restrições. Quais são as restrições para o denominador? 1 e menos 1. Por quê? A gente viu que fica o módulo, já que a priori não sabemos se a nossa variável está em intervalo onde ela é positiva, módulo de U mais 1 sobre U menos 1. Repare que a restrição está sendo contemplada. No caso particular do U igual a menos 1, o numerador zera. E não faz sentido o logaritmo cujo logaritmo é zero. No caso particular do U igual a 1, o denominador vai para zero e vai para infinito. Não faz sentido trabalharmos com logaritmo cujo logaritmo é infinito. Posso trabalhar com algo muito grande, mas infinito não. Então nós temos essas duas expressões. Lembrando, são equivalentes. Tá certo? Essa daqui, por assim dizer, é a nossa expressão matriz. Não confundir com o fio matriz. Ixi, é o novo. É a expressão matriz, porque isso daqui, repara, há menos de um sinal na expressão do número da primeira expressão. Então, para memorizar, memorizem essa. Essa outra é o nosso hábito operante. Isto é o modo que a gente tem de operar, de agir. Está claro isso? Então, professor, na prova qualquer primeira, está errado? Não, está não. Está errado se você colocar, esquecer o sinalzinho. Tá certo? Está claro isso, gente? Pô, mas espera aí. Tá bom, tudo bem, estava tudo muito legal. Mas, e no caso particular, de novo, de em vez de termos o número 1, temos um 1.33, 0.98, 25.34. Como é que a gente acha? Então, vou deduzir agora para vocês expressões semelhantes a essas aqui. Tá certo? Expressões semelhantes a essas aí. Antes, porém, de fazermos a demonstração, nós já temos condições de resolver os itens A e C daquele nosso cálculo. Temos? Temos. Lembrar, o essencial é invisível aos olhos. Para não ter que pagar direito autorais por frito, mas tudo bem. Vamos lá. Item A. Caso particular do K igual a 8. De novo, quando a gente pega problemas
principalmente modelagens do dia a dia, são modelagens que existem, a expressão não vem bonitinha, não. Olha, eu vou pegar a tabela e vai ser falando, não. A expressão ela vem de tal maneira que a gente tem que fazer uma mudança de variável para poder observar qual tabela vai ser utilizada. Tá certo? Como assim? Observe. Ficamos com dx sobre x ao quadrado mais 6x mais 8. De novo, a ideia prática é usar aquilo que nós temos. O que é que nós temos? A gente sabe se for 1 sobre o 2 menos 1, dá hiperbólica inversa, a menos de um sinal. Se for 1 sobre o 2 mais 1, dá trigonométrica inversa. Então, a priori, é fazer aparecer o 2 mais 1 ou o 2 menos 1. Está claro isso? Como? Daí o motivo de, inicialmente, termos feito o item B. Como assim? Essa expressão aqui, se eu me esquecer um pouquinho do 8, para ela ser um produto notável, bastava ser x ao quadrado mais 6x mais 9, não era isso? Opa, vamos lá. Para ser um produto notável, bastava que nós tivéssemos aqui o número 9. Saúde? Tá ok, gente? Tá ok? Bastava que tivéssemos o número 9 e transformávamos isso aqui num produto notável. Acontece que nós não temos o número 9. E aí? Quanto é 9 menos 9? 13 menos 13. Pi menos pi. Qualquer número menos qualquer número. Infinito menos infinito. Indeterminação. Olha a empolgação. Cuidado. Mas a priori, a ideia básica é fazer isso. Ó. Mais 9 menos 9, porque isso aqui dá 0. A expressão não se altera. Está claro isso? É matemática? Não. É a necessidade. Dizem que a necessidade é a mãe da invenção. Não é isso? É a necessidade de fazer aparecer ou essa outra integral. Está claro isso? Repare, então, que essa nossa expressão ficou da seguinte maneira. Vou escrever ainda mais um passo, tá bom? Para a gente ajeitar. X ao quadrado mais 6x mais 9. Vou começar a deixar junto. X ao quadrado mais 6x mais 9. E menos 9 mais 8 dá quanto? Menos 1. Sim, mas e daí? Não estou vendo nada diferente. Mas tem. Essa escrita nos permite o seguinte. Quem é x ao quadrado mais 6x mais 9? É o quadrado de x mais 3. Ah, e agora? Repara, está muito parecida com essa. Concordam comigo? Então vamos fazê-la aparecer mais ainda. Como? Mudança de variável. Se eu disser que u é x mais 3, mas por que x mais 3? Porque é essa expressão que está por dentro da composição. Derivando u em relação a x, ou u', derivada da soma das derivadas, derivada de x dá 1, derivada da constante dá 0. Por conseguinte, quem é du? Du é o próprio dx. Aí essa nossa integral pode ser reescrita da seguinte maneira. Onde tem x mais 3, a gente coloca u. Está claro isso? Onde tem x mais 3, a gente coloca u. A gente mexeu com o quadrado? Não. A ideia prática é não mexa com quem está quieto. As cascavéis, quando a gente está passando perto delas, lembra que a gente tem aqui um negócio que tem criação de cobras, viu? Elas ficam alertando o seguinte, não mexa comigo. Então, você diz para não mexer? Não vamos mexer. A gente mexeu com esse expoente? Não. A gente mexeu com esse menos 1 ao fazer a mudança? Não. Então, a ideia básica é, por enquanto, não mexa com quem está quieto. Tá certo? Por enquanto. Porque vai chegar um momento que a gente vai ter que mexer com quem está quieto. E quem é dx? Du. Então, de azul aqui, o que a gente mudou? Opa! Essa integral nós conhecemos? Sim. Quem é? É o menos arg, tangente hiperbólica de u mais c. Posso escrever ele, hein? Pode. Você ali para escrever. Mas, de novo, a gente não está interessado, por enquanto, em valores numéricos.
Por enquanto, o que nós queremos é o resultadozinho. Opa, mas espera aí. Por acaso, estamos aqui olhando para um alvéolo pulmonar, onde o CO2 e o O2 acabam sofrendo aquela permutação, né, de dentro para fora. Traduzindo, a gente chegou na variável U, mas é esta a variável de partida? Não. Quem é a variável de partida? X. Então a gente volta para o X. Como? É só substituir U por X. Como? Onde foi que a gente chamou U? Foi aqui de X mais 3? Fizemos alguma outra mudança além dessa? Não. Então, onde tem U, a gente volta para X mais 3. Escrevam, por favor. Já, antes da gente partir para a lista, a gente vai fazer outros casos. Por exemplo, e se em vez de ser o número 1, fosse o número 4? Simples, coloque em evidência. Tá certo? Como colocar em evidência? A gente vai ver já. E outra coisa, e se em vez de manipularmos, gerássemos o número 1, gerássemos 3, 3,33, gerássemos outro valor diferente do 1? Então a gente vai fazer deduções para as integrais do tipo du sobre o 2 mais A2 e du sobre o 2 menos A2. Ok? Vamos fazer as duas deduções já. A priori, temos isso. dx sobre x ao quadrado mais 6x mais 10. Replicando a ideia. Como assim a ideia? Esquece o 10. X ao quadrado mais 6x, como é que a gente faz para gerar um produto notável? X ao quadrado mais 6x, como é que a gente faz para gerar um produto notável? Soma 9. Então, a priori, nós temos isso. Ó. X ao quadrado mais 6x mais 10. Porque a gente pode pensar que às vezes tem uma linha de raciocínio que é mexer com o termo independente. O termo independente, por se tratar de uma constante, logo não independe das ideias, eu deixo para manipular só no final. Então, a estratégia de você manipular o termo independente ela é consequência de uma outra estratégia. Qual? Mexer com o produto notável. Como nós já sabemos quem é o produto notável, x ao quadrado mais 6x, nós vamos somar 9 e aí a gente gera produto notável. Mas se eu somar 9, a expressão se altera. O que a gente faz? Subtrai 9. Está claro isso? Soma e subtrai. Bom, assim sendo, essa integral passa a ficar... Vou fazer duas passagens em uma, porque vocês já perceberam qual é a ideia. Os três primeiros, x ao quadrado mais 6x mais 9, equivalem ao quadrado de x mais 3. Está claro isso? E o menos 9 mais 10, eu vou escrever mais 1. Vou colocar aqui um asterisco, porque é Ctrl+C, Ctrl+V nas ideias. Dá para perceber? Como assim? Chame U de x mais 3. Chamando U de x mais 3, du é o próprio dx. Aí eu fico com du sobre o 2 mais 1. E que é a integral de du sobre o 2 mais 1? A integral de du sobre o 2 mais 1 é o arco tangente de U mais a constante. Mas quem é o nosso U em questão? X mais 3. Pronto? Só isso. Escreva, por favor. Quem vai começar a dar mais emoção. Mas antes das emoções, vamos para mexer um e a gente vai ver que a gente vai precisar reescrever a nossa integral. Tá certo? Escreva, por favor. Feitas essas questões, vamos agora para o próximo caso. De A até C, a variável x ao quadrado tinha como coeficiente o número 1. Então, se não for o número 1, então, primeira etapa, coloque esse rapaz em evidência. Não é constante? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa a ser feita é colocar o coeficiente do x ao quadrado em evidência. O que é colocar em evidência? Significa dizer que todo mundo vai ser dividido por ele. Está claro isso? Então, 4x ao quadrado dividido por 4 fica x ao quadrado.
16x dividido por 4 fica 4x. 32 dividido por 4, 8. Por razão didática, peguei números bonitinhos, pares. Mas se der quebrado, não tem problema. Não tem problema. Assim sendo, essa constante pode ir para fora da integral. Tá certo? Cuidado, não é 4 que vai para fora, não. É 1/4, pois está no denominador. Tá claro, gente? Cuidado com o impulso. A gente, estou colocando 4 em evidência. Aí joga logo o 4 para fora. Não, não é o 4. É o... Tudo bem. O 4 foi posto em evidência no denominador. Mas pelo fato de estar no denominador, então passa o 4. Está claro isso? Pois bem. O que é que sobra? Sobra x ao quadrado mais 4x mais 8. A ideia básica é, vamos completar um produto notável. Tá certo? Vamos completar um produto notável. Então, se eu desenvolvo fulano mais beltrano ao quadrado, aparece fulano ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, se ao desenvolvermos aparece o 2 multiplicando, para fazermos a volta, a gente vai dividir por 2. Então, não importa quem é o coeficiente do x. Esse coeficiente vai ser dividido por 2. Está claro isso? Se fosse 17, eu colocaria aqui 17 sobre 2 ao quadrado, menos 17 sobre 2 ao quadrado. Está claro isso, gente? De um modo geral, eu tenho que pensar no seguinte. O que é que vai motivar a minha escrita? P mais Q ao quadrado, ou o quadrado de P mais Q, lembrando que a ideia vale se for um menos também. Isso aqui vai ficar P ao quadrado mais 2 vezes P vezes Q mais o quadrado de Q. Está claro até aqui? Então, se para desenvolver aparece o 2 multiplicando, para fazer a volta, esse 2 vai ficar dividindo. Então, você pega, repare, se eu chamar o P de x, 2qx, concordam comigo? Então, eu tenho que o coeficiente da variável x tem que ser dividida por 2. Está claro? Então, quanto é 4 dividido por 2? 2. Mas para fazer o produto notável, não fica 2 ao quadrado? O problema é que a gente já colocava o 9, porque a gente já sabia a partir da nossa expressão que nós tínhamos. Só que agora a gente tem que lembrar como é que a gente vai trabalhar o todo. Então fica mais 2 ao quadrado. Por que 2? Porque é o 4 dividido por 2. Está claro? Se o P for igual a x, então essa expressão comparada é como se fosse x mais q ao quadrado. Que desenvolvendo fica x ao quadrado mais 2qx mais q ao quadrado. Comparando essa escrita, x ao quadrado mais 2qx, com essa outra, x ao quadrado mais 4x, ora, tem x ao quadrado? Tem. Tem alguém vezes x? Tem. Tem alguém vezes x? Conclusão, comparando, o 2q tem que ser igual a 4, que é o coeficiente do x. Está claro isso? Por conseguinte, o q tem que ser igual a 2. Então a ideia básica é, isso que eu estou argumentando para vocês. Quem é que eu vou ter que somar a metade do termo independente? Está claro isso? Mas somar somente ela? Não. Tem que ser ela ao quadrado para poder gerar o produto notável. Está claro, gente? Se fosse 25, então somaria 25 dividido por 2 ao quadrado. E depois, para não alterar a expressão, subtrairíamos o quadrado de 25 sobre 2. Se fosse 36, metade de 36, 18. Somaríamos 18 ao quadrado, subtrairíamos 18 ao quadrado. Se fosse 11, somaríamos com a metade de 11 ao quadrado, depois subtrairíamos com o quadrado da metade do 11. Está claro isso? Daqui, ó. Certo? Então, para ser um produto notável, falta o que ao quadrado. Então, para ser um produto notável, falta o quadrado do número 2. Está claro isso? Ora, então ajeitando, é que assim vai gerar uma expressãozinha diferenciada.
Então, x ao quadrado mais 4x mais 4 é a mesma coisa que x mais 2 ao quadrado. Até aí, tudo bem? Menos 2 ao quadrado, 4. 8 menos 4, perdão. Então, ficamos com mais 4. Ih, rapaz, e o 4 é igual a 1? Não. Mas eu sei que se fosse 1, já dava arco tangente. Concorda comigo? Mas deu 4. O 4 é constante ou é variável? Constante. Então eu sei que vai dar ainda arco tangente. Mas vai ter uma pequena mexidazinha no arco tangente. Que mexida é essa? É o que a gente vai fazer agora. Escreva aí, por favor. Então, a gente caiu em uma integral do seguinte tipo. du sobre u ao quadrado mais a ao quadrado, onde a é uma constante, diferente de zero. Tá ok? Porque se for zero, não tem mais o que fazer. Tá bom, gente? Repare, como é que eu sei que chega no u? Basta chamar u de x mais 2, que é a expressão de dentro dos parênteses. Mas quem é o a? Opa, e por que a ao quadrado? Por que não simplesmente a? Só por razões didáticas. O fulano aqui não está ao quadrado? Tá claro? Então eu vou olhar como se fosse a raiz quadrada do termo independente. Tá bom, gente? Para efeito de conta. Vamos supor se fosse 7. Então o meu a seria raiz de 7. Tá ok? Tá ok? A gente está colocando a ao quadrado por razões didáticas. Sim, daí. Bom, vamos lá. Oh, rapaz. Se esse negócio fosse o 2 mais 1, já dava para usar arco tangente. Se fosse o 2 mais 1. Esquece a palavra o 2. Chame-a de variável. Se fosse variável ao quadrado mais 1, já dava arco tangente da variável. Concorda comigo? Se fosse o quê? Variável ao quadrado mais 1. Me diga uma coisa. Imagina uma variável. Se você multiplicar por 2, continua variável? Se você dividir por 2, continua variável? Se você elevar a 2, continua variável? O que a gente fez com 2, imagina agora o número a, diferente de 0. Se você pega uma variável e divide pelo número a, continua variável? Multiplica por a, continua variável? Se você elevar a, continua variável? Já que o a é diferente de 0? Continua. Opa! Na ida, repara como aqui é Ctrl+C, Ctrl+V nas ideias. Na ida, o que foi que a gente fez? A gente colocou o coeficiente do x ao quadrado em evidência. Para quê? O nosso foco era fazer aparecer um produto notável. E a nossa expectativa é que o termo independente fosse 1. Ixi, por quê? Porque se o termo independente fosse 1, integral de du sobre 2 mais 1 dava arco tangente. Vamos agora fazer uma linha ou um link entre essa ideia e essa que foi apresentada bem aqui. O que a gente fez da primeira para a segunda etapa? Colocou 4. Mas por quê? Porque era o coeficiente x ao quadrado. Não era isso? A gente colocou o que mesmo? O 4 em evidência. Por quê? Porque era o coeficiente x ao quadrado. Para que apareça o arco tangente da variável, você tem que ser necessariamente u? É variável. E vocês concordaram comigo que a variável dividida por um número não nulo ainda é variável. Vamos lá, de novo. Fulano mais 1 gera arco tangente. Mas eu não tenho 1 aqui. Podemos fazê-lo aparecer? Podemos. Como? Vamos Ctrl+C, Ctrl+V nas ideias. Colocar o a ao quadrado em evidência. O que é colocar o a ao quadrado em evidência? Dividir todo mundo por a ao quadrado. Mas todo mundo na expressão, não. Todo mundo que está no denominador. Está claro isso? Então, colocando-o em evidência, o a ao quadrado dividido por a ao quadrado, nós ficamos com o a ao quadrado sobre a ao quadrado. Está claro até aqui? A ao quadrado dividido por a ao quadrado. Perguntas até aqui? Não? Beleza. Não escrevam ainda. Agora, atenção! Atenção! Colocamos o 4 em evidência. Foi para fora da integral o 4? Foi. Mas como ele estava no denominador, vai 1/4. Está claro isso? Como a ao quadrado está no denominador, ele vai para fora.
Mas ele está no denominador. Então ficamos com 1 sobre A ao quadrado. Está claro, gente? 1 sobre A ao quadrado. Vezes a integral de du. Apareceu 1. Concordam comigo? Tranquilo até aqui? Beleza, então vamos em frente. U ao quadrado dividido por A ao quadrado, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que U sobre A ao quadrado? Ou o quadrado de U sobre A? Concordam? Mas por que estamos escrevendo o A ao quadrado dividido por A ao quadrado como sendo o quadrado de U sobre A? Porque ao escrevermos como sendo o quadrado de U sobre A, geramos uma função composta. Se geramos uma função composta, fazemos o quê? Integral, por enquanto, é antiderivada. Na função composta, não fazemos nada. No dia que ficou usar para fazer prova de física, não vou mais dar aula de manhã, não. Vamos lá. Foco. Se tem composição na integral, a gente faz uma mudança de variável. Como? Eu vou chamar V de 1 sobre U, ou de 1 sobre A, ou equivalentemente 1 sobre A vezes U, que é a expressão de dentro da composição. Apareceu função composta, a única estratégia que vocês têm até agora é essa. Muda de variável. Tá certo? Quem? Todo? Por enquanto não. Só quem está por dentro. Tá certo? Por enquanto, vai valer a pena fazer isso. Por enquanto. Então, seja V, U sobre A. Se eu estou fazendo a mudança de variável, nós vamos derivar. Então, derivando ambos da igualdade em relação a U, que é sempre a nova em relação à antiga. Tá certo? A gente já fez essa mudança de variável no cálculo de limites. Então, derivando, então fica V', mas V' é a mesma coisa que dV, du. Já que estão derivando V em relação a U. Está claro, gente? A derivada constante pela função é a constante, 1 sobre A, e a derivada de U com relação a U dá 1. Multiplicando em cruz, concluímos que dA vezes dV é igual a du. Está claro isso? Multiplicando em cruz. E aí? Bom, vamos lá. A gente mexeu com esse expoentes em 1, 2? Não. Por enquanto, não mexam com quem está quieto. Mas a base foi mexida. 1 sobre A estamos denotando por quem? V. A gente mexeu com esse número 1? Não. Mas a gente mexeu com DU? Mexeu. Quem é DU? ADV. Ora, vamos só fazer aqui os ajustes, para vocês copiarem uma vez só. Esse A é uma constante. Pode ir para fora da integral. Concorda comigo? Então a gente fica 1 sobre A ao quadrado, que é o que nós tínhamos, vezes A, vezes a integral de dV sobre V ao quadrado mais 1. Ok? Isso foi para fora. Como A é diferente de zero, A dividido por A ao quadrado fica 1 sobre A. Mas, gente, quem é a integral de dV sobre V2 mais 1? Arco tangente de V. Isso. Ops, mas espera aí. A gente partiu da variável V? Não. A gente volta. Para qual variável? U. Então fica. Olha como é fácil de memorizar. O café é mesmo. Sim, mas é. Ó, foi mouse. Olha como é fácil de memorizar. Fica 1 Fica 1 sobre A, está claro até aqui, vezes arco tangente de V. Mas quem é V? Opa, vamos lá de novo. Se fosse apenas 1, seria arco tangente de U. Concorda comigo? Se fosse apenas 1. Mas como apareceu o A, V é 1 sobre A vezes 1. Dá para visualizar o azulzinho aí? Então repara. No caso particular do A igual a 1, chegamos na expressão que nós tínhamos anteriormente.
Mas se eu tivesse D1 sobre o 2 mais 4, raiz quadrada de 4 dá 2. Então fica 1 meio do arco tangente de 1 meio vezes U. D1 sobre o 2 mais 36. Raiz de 36 dá 6. Então fica 1 sexto do arco tangente de 1 sexto de U mais C. Escreva aí, por favor, de fazer o fechamento. Então, um dos motivos das demonstrações, mesmo que seja uma disciplina voltada para a aplicação, é a questão da argumentação. Tá certo? Então, note que tudo que a gente está fazendo aqui tem um ápice. Mas esse ápice é atingido a partir do ponto básico. Qual foi o ponto básico? Como a integral é vista como uma antiderivada, a gente primeiro forçou a nossa cabeça no caso particular da integral de du sobre o 2 mais 1. A gente procurou lembrar quem é que gerava aquilo ali, já que a integral ainda é vista como uma antiderivada. Ok? Bom, aí a partir de uma situação, um problema, a gente observou que não precisa ficar restrito ao número 1. Pode ser um número A. Sendo um número A, diferente de zero, é claro, basta que a gente o coloque em evidência. Repare, colocar alguém em evidência é uma ideia replicada, já que a gente já tinha feito isso no início do nosso problema. Então, assim sendo, antes da gente fazer o fechamento dessa questão, vamos fazer Ctrl+C, Ctrl+V nas ideias. Pelo menos entendendo-as. Vou só mexer aqui no sinal para facilitar a minha vida. Quem seria a integral de du sobre A2 menos o 2? Ctrl+C, Ctrl+V nas ideias. Inverti o sinal por uma razão óbvia. Por quê? Evitar o sinalzinho de menos lá no integrando, tá bom? Opa, lá no resultado final. Vamos lá. Se fosse mais, é arctangente. Como é menos, fica argtangente hiperbólica. Então ficaria argtangente hiperbólica de U. Está claro isso? Opa, mas tem um porém. Qual é o porém? Eu não tenho 1 menos o 2. Eu tenho alguém menos o 2. O que é que a gente faz? Tiramos a raiz quadrada desse alguém. Cuidado com isso, gente. Deixou o fulano ao quadrado por razões didáticas, porque a gente ia colocar fulanos em evidência. Mas se eu deixar simplesmente A, então iria aparecer aqui a raiz quadrada de A. Está claro isso? Então fica 1 sobre A. 1 sobre A. Está claro? Ctrl+C, Ctrl+V. E é mais fácil memorizar 1 sobre A do que memorizar 1 sobre a raiz de A. Concordam comigo? Está claro isso que a gente pode usar lá? Lembrando, tem aquela outra formulazinha lá envolvendo o LN? Tem. Mas a gente só vai usá-la quando a gente for fazer algumas aplicações aqui relacionadas, por exemplo, a reações químicas. Assim, para fazer o fechamento, nós temos essa integral. Nós temos essa integral. Qual vai ser o resultado final? A ideia inicial, para facilitar a nossa vida, é chamarmos U de x mais 2. Concordam comigo? Então vamos lá. Se chamarmos U de x mais 2, todos concordam que o du será o próprio dx? Todos concordam? Então essa integral fica 1/4 da integral de du sobre o 2 mais 4. De novo. Foi mera coincidência esse 4 com esse daqui. Está claro isso, gente? A questão é capaz de colocar Ctrl+C, Ctrl+V nas ideias. Então não coloca Ctrl+C, Ctrl+V. Foi coincidência, viu, gente? Foi mera coincidência. Próximo ano pode fazer outros exemplos. Bom, então ficamos. Atenção. Este 1/4 já está na expressão, concorda comigo? Então vai continuar multiplicando o resultado final, tá bom, gente? Esse 1/4 está aqui, ó. Continua multiplicando. Quem é a integral de du sobre o 2 mais 4? A integral de 2 sobre o 2 mais 4, lembrando, eu olho na nossa expressão para a raiz quadrada do termo independente. Quem é a raiz quadrada de 4? 2. Então vai ficar 1 meio vezes o arco tangente de 1 meio de U mais C. Está claro isso? 2 por quê? Porque é a raiz quadrada do termo independente. Está claro, gente? Fechamos aí? Não. A gente partiu de qual variável? X. Volta para ela. Então fica 1, 4 vezes 2, 8, do arco tangente, onde tem U, a gente volta. Volta para quem?
x mais 2. Tá certo? Então a gente fechou essa partezinha do fechamento das integrais. E agora eu vou passar para a lista de exercícios. Fazer umas duas questões que tem aí, revisando o L'Hopital e revisando as hiperbólicas. Questão 3. Lembra essa questão 2. A gente vai deixá-la para mais adiante. Porque a gente vai deduzi-la. Se a gente chamar dy dx de velocidade, d2y dx2 seria aceleração. Então a gente tem condições de fazer essa dedução. É tranquila a dedução. E a gente vai fazer o principal. Resolver da integral, em vez de pegar a equação diferencial dada. Tá certo? Então a gente vai fazer a terceira. De novo, esse assunto aqui é de grande valia para as equações diferenciais. Porque se você deriva uma vez, tem velocidade, deriva duas vezes, tem aceleração. Então, muitos dos nossos movimentos, muitas das nossas aplicações, envolvem aceleração. E a gente quer algo que seja replicado, algo que seja repetido. Traduzindo, se y é da forma a vezes seno hiperbólico de mx mais b vezes cosseno hiperbólico de mx, mostre que ela satisfaz essa equação diferencial. Y duas linhas igual a m2 vezes y. Esse tipo de problema acontece muito, por exemplo, chamado sistema massa-mola. Tá certo? Ou também quando a gente aplica aquela questão da lei de Hooke. Ok? Isso na física ainda não, né? Envolvido no ensino médio, mas no ensino superior ainda não. Já passou por cima? Beleza. Então esse tipo de problema já apareceu para vocês. Tá certo? De novo, esse cálculo fundamental e física fundamental é só para dar os fundamentos do que virá. E isso daí vem muito, principalmente na disciplina de métodos matemáticos, que para a matemática é chamada de equações diferenciais. Então a gente quer verificar que essa expressão A seno hiperbólico de mx mais B cosseno hiperbólico de mx satisfaz isso daqui. Olhando para o que nós queremos, para onde nós queremos chegar, o que a gente precisa fazer? Derivar duas vezes. Então eu vou derivar duas vezes, e depois de derivar duas vezes, vou observar se vai aparecer m2y. Está claro isso? Essa é a essência do problema. Então vamos lá. Ora, a derivada de uma soma é a soma das derivadas. Eu vou fazer um pouco direto, porque eu acredito que vocês já têm essa maturidade. Se não tiverem, falem que a gente faz o passo a passo. Como assim? Derivada da soma, soma das derivadas. Derivada constante vezes a função, constante vezes a derivada da função. E quem é a derivada do seno hiperbólico? Se fosse o seno hiperbólico de z, lembrar, regra da mão esquerda, já que eu sou destro. Derivada do seno hiperbólico de alguém. Cosseno hiperbólico de alguém. Mas se esse alguém for função de um outro alguém, fica regra da cadeia. Então, derivada de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Está claro isso? Olhem para as aulas de vocês. Se tiver dificuldade, a hora é agora. Ixi, está falando de filme. Então, derivada do seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. K vezes cosseno hiperbólico. Só que a derivada de fora aplicada na de dentro. Aplicada em mx, vezes, pela regra da cadeia, a derivada de dentro. Derivada constante pela função é a constante m, vezes a derivada da função. Derivada de x que dá 1, então ficamos com m. Tá certo? A gente está usando aqui regra da cadeia. Ou derivada da função composta. Ops, só isso? Não, calma. Mais, constante b vezes a derivada da função. Quem é a derivada do cosseno hiperbólico? Seno hiperbólico. Só que estamos com a função composta. Então fica seno hiperbólico aplicado na função de dentro, aplicado em mx, vezes a derivada de mx em relação a x que vale m. Está claro? Então fica mais b vezes seno hiperbólico de mx vezes m. Está claro, gente? Também aqui nós fizemos uso da regra da cadeia.
Tá ok? Antes de prosseguirmos à próxima derivação, vamos ajeitar essa expressão. Como m é constante, AM e BM são constantes. Concordam comigo? Então a gente fica com AM vezes uma variável mais BM vezes uma outra variável. A saber, respectivamente, cosseno hiperbólico de mx e seno hiperbólico de mx. Então, vocês estão notando aí uma outra utilidade, né, das funções hiperbólicas. Então, derivando mais uma vez, nós vamos ter derivada constante pela função é a constante AM, vezes a derivada da função. Derivada do cosseno hiperbólico de mx fica seno hiperbólico de mx, certo? Que fica a derivada da de fora aplicada na de dentro, vezes a derivada de dentro, que vale m, mais bm, que é constante, vezes derivada de fora, cosseno hiperbólico, aplicada na de dentro, mx, vezes a derivada de dentro, que dá m. Ajeitando, m vezes m ao quadrado. Podemos colocá-lo em evidência, concordam comigo? Então nós ficamos com m ao quadrado, que multiplica. Ora, colocando m ao quadrado em evidência, sobra a seno hiperbólico de mx, mais b cosseno hiperbólico de mx. E que é essa expressão? A seno hiperbólico de mx mais b cosseno hiperbólico de mx? Isso. Demonstramos? Demonstramos. Então escrevam para fazer o fechamento da aula de hoje. Mas vamos lá. Quando x tende para zero por valores maiores do que zero, quanto é o seno de zero? Zero. Seno de zero vale zero. Quando x tende para zero, fica zero. E quanto é zero elevado a zero? Indeterminação. Por quê? Porque sabemos que alguma coisa no nulo elevado a zero dá 1. A elevado a b seria a multiplicado por menos b vezes. O que seria zero elevado a alguma coisa no nula? Seria zero. Aí zero elevado a zero, então isso daqui é uma indeterminação. E aí? E aí, o que a gente faz? Não faz nada. E aí? Você até falou para vocês que tem gente que confunde muito a regra do quociente com essa outra regra. Ele até brincou que vocês podiam cobrir Lira e Lopes. Só está fechado agora, né? Ah, L'Hopital ou L'Hospital. Ops! Muito porém. L'Hopital é aplicado apenas para o quociente. 0 sobre 0 ou, a menos de um sinal, infinito sobre infinito. E aí, meu amigo da terapia ocupacional, como é que a gente faz? Aqui tem amigos como esse, né? Eu jogava a bola para ele, ó. O que é que a gente faz? No hospital é 0 sobre 0 infinito sobre infinito. Nós temos 0 elevado a 0. E agora? Continua. Basta ser infinito sobre elevado a infinito. Vamos pensar um pouco. A gente fez problemas cuja determinação era um produto, a saber, 0 vezes infinito. Vocês olharem para o caderninho de vocês, tem lá. Por exemplo, x vezes ln de x. O problema que a gente fez em sala. Sim, daí. O produto, sem nenhum ônus, eu transformo no quociente. Por exemplo, 10 vezes 5, eu posso imaginar como sendo 10 dividido por 1/5. Ou 5 dividido por 1/10. Mas eu transformo o quociente a partir de um produto. O que nós temos é uma potência. Será que tem alguma maneira da gente mexer para transformar uma potência em um produto? Porque do produto a gente gera um quociente. Logaritmos. E qual que a gente tem mais hábito de trabalhar? Natural. Então, seja y seno de x elevado a x.
A gente está colocando os parênteses para não confundir com o seno de x elevado a x. Tá ok? Então, é o seno de x elevado a x. E aí, o que a gente faz? Como nós temos o hábito de trabalhar mais com o logaritmo natural, vamos aplicar em ambos os membros da igualdade o logaritmo natural. Tá ok, gente? Pode ser um logaritmo básico qualquer? Pode. Não tem problema não. É que a gente já está tão habituado a trabalhar com esse rapazinho. Sim, mas por que estamos fazendo isso? Ora, porque tem uma propriedade dos logaritmos que nos diz que o logaritmo de A elevado a B é B que multiplica o logaritmo de A. Está claro? Então a gente fica ln de y igual a x vezes o ln do seno de x. Tá ok? Tá ok até aqui? Mas tem um porém. Qual é o porém? Assim como nas integrais, eu estou olhando aí para o x ou estou olhando agora para y? No esquerdo da igualdade. A minha variável y, ela está dependente ou ela ficou aplicada? Ou seja, está com uma composição do lado esquerdo? Mas calma. A gente vai usar no hospital, mas no hospital é no limite. Então, a gente partiu de y, vamos voltar para o y. Está claro isso? Como? Basta lembrar que se o logaritmo de A na base B é igual a C, então A passa a ser B elevado a C, e vice-versa. Conclusão. Y será E elevado a x vezes ln do seno de x. Tá ok? Sim, daí. Para calcularmos esse limite, o resultado final é que esse limite em questão, ele vai depois ser expoente do número E. Está claro isso? Já presta embora. Conclusão. Vou deixar aqui para vocês copiarem, depois escrever o fechamento. Esse limite, quando x tende para zero pela direita, do seno de x elevado a x, e é seno de x elevado a x que estamos chamando, gente? Seno de x elevado a x é o y. Então é o limite quando x tende para zero pela direita do y. Concordam comigo? Mas quem é o y? Ora, então na verdade aquele limite equivale a esse daqui, ó. X tende para zero pela direita de E elevado a x vezes ln do seno de x. Está claro, gente? Então a diferença básica deste para os problemas anteriores é que quando eu calcular o L'Hopital em cima disso daqui, que ele precisa ser mexido, o resultado final ele vai ser expoente do número E. Tá certo? Bom, escreva até aí. Faltam 3 linhas só. Como o limite de uma soma é a soma dos limites, limite da potência, a potência dos limites, segue-se que esse limite vem para o expoente. Tá ok? Então, onde? Que é esse quadradinho? O quadradinho é simplesmente o limite quando x tende para zero pela direita de x vezes ln do seno de x. Ora, quando x tende para zero, esse rapazinho aqui tende para zero, e o ln de algo está tendendo para zero, isso aqui vai para menos infinito. E sabemos que zero vezes infinito é uma indeterminação. A gente também argumentou para vocês que um produto pode ser relacionado com um quociente. Então, A vezes B, eu posso imaginar como sendo A dividido por 1 sobre B. Sim, daí. Eu posso imaginar esse produto como sendo x dividido por 1 sobre ln de x, ou ln de x, do seno de x, perdão, dividido por 1 sobre x. Ora, por que a gente pode imaginar dessa maneira? Porque 1 sobre x, quando x tende para zero, vai para onde? 1 sobre x, quando x tende para a direita, vai para onde? Para o infinito. Então, ao reescrevermos como sendo quociente, geramos ou infinito sobre infinito, ou zero sobre zero. E isso implica o quê?
que a gente pode usar a regra do L'Hopital. Ok? Bom, como é mais fácil derivar 1 sobre x do que sair derivando numerador e outras coisas, então a estratégia vai ser o seguinte. Vamos reescrever isso daqui como sendo ln do seno de x dividido por 1 sobre x. Tá certo? Porque é mais cômodo derivarmos 1 sobre x do que derivarmos 1 sobre ln do seno de x. Porque eu vou ter composição dentro de composição. Tá ok? Então note, quando x tende para zero, o meu numerador tende para infinito e o meu denominador tende para o mais infinito. E continuamos com a indeterminação. Tá claro? Mas tem a diferença. Qual é a diferença? Podemos usar a regra de L'Hopital. Então, LH, para a gente, significa dizer que estamos utilizando a regrinha de L'Hopital. Se nós estamos usando a regra de L'Hopital, o que significa essa regra? Derivar numerador e denominador. Porque para a pessoa cega, em cima é embaixo e embaixo é em cima. Tá certo? Só para razões estéticas. Derivada de 1 sobre x. Lembrar que 1 sobre x é a mesma coisa que x a menos 1. Tá certo? Derivada de x a menos 1 fica menos 1 sobre x ao quadrado. Ok? Derivado do ln do seno de x. Derivado do ln de u fica 1 sobre u. 1 sobre u. Vezes a derivada de u. Porque é a função composta. Derivada do seno. Cosseno. Ajeitando. Lembrando, a gente falou quantas vezes a gente pode usar a regra L'Hopital? Vamos usar 10, 20, 100, se quiser. Então, ajeitando aquela expressão, notem que ainda temos indeterminação. Concordam comigo? Como assim? Quando x tende para zero, cosseno de zero dá 1, seno de zero dá 0. 1 sobre algo tende para zero, vai para infinito. Vai para infinito, continua. Mas qual é a estratégia? Vamos tentar reorganizar essa nossa escrita. Reorganizando-a, nós ficamos com o limite. Quando x tende para zero para a direita, divisão de fração. Mantém o numerador, cosseno sobre seno, e multiplica pelo inverso do denominador. O inverso de 1 sobre x ao quadrado fica x ao quadrado. Então nós vamos ter menos. Ficamos, então, com cosseno de x vezes x ao quadrado dividido por cosseno de x. Tá ok? Pode, mas cotangente é a mesma coisa. Continua dando infinito. Duas opções para isso aqui agora. Opção 1. Vamos lá, primeiro vamos ver o que nós temos agora. Quando x tende para zero, ficamos com 0 sobre 0. Opção 1. 0 sobre 0 tem trigonométrica? Tem. Qual é o limite fundamental da trigonometria? Não. Sendo a variável sobre a variável. Então, opção 1. Como o x tende para 0, o x é diferente de 0. Divida o numerador e denominador por x para fazer aparecer seno de x. E depois o fato de seno de x sobre x vai para 1. Certo? Resultado dado, resultado utilizado. Opção 2. Vamos usar novamente o L'Hopital. Não é milhão não. Aí 1 milhão é relativo. Tá certo? Se usarmos, coloquei esse menos aqui para fora. Se usarmos novamente o L'Hopital, chegamos. Derivada do seno dá cosseno no denominador. E o nosso numerador vai ficar. Derivada de um produto é o produto das derivadas? Não. Como é que fica? Derivada da primeira. Quem é derivada do cosseno? Menos o seno. Vezes a segunda. Vezes x ao quadrado. Mais a primeira. Cosseno de x. Vezes a derivada da segunda. Derivada x ao quadrado, que vale 2x. Ora, pois, quando x tende para zero, o denominador já está diferente de zero. Beleza, não precisa mais usar L'Hopital. Mas o numerador, 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. 0 dividido por 1, certo. Conclusão.
vou ter E elevado a zero e E elevado a zero é igual a 1. Mas é só um caso particular que 0 elevado a zero dá 1. Se vocês pegarem os livros textos, vão ver lá que 0 elevado a zero pode dar infinito. 0 elevado a zero pode dar π ao quadrado sobre 4. 0 elevado a zero, né? Pode gerar π ao quadrado sobre 4. 0 elevado a zero pode gerar π ao quadrado. Engraçado, ganchou o disco? Não. Π ao quadrado sobre 4 vai ser um dos principais resultados que a gente vai ver dos chamados polinômios de Taylor. Tá bom? Que a gente vai ver desse ano.